Já de volta com o segundo bloco do seu estilo de vida. Você aí de casa pode interagir com a nossa produção fazendo perguntas, mandando seu abraço através do número de telefone 92 código de Manaus 8111 4512. E vamos falar agora de dominância estrogênica. É um problema que, assim como o próprio nome sugere, é uma alteração no equilíbrio hormonal que provoca o excesso de estrogênio. Este desequilíbrio foi por muito tempo rejeitado como uma doença. Hoje sabe-se que, se não tratado adequadamente, pode levar a grandes problemas. E no nosso bate-papo de hoje vamos te dizer tudo o que você precisa saber sobre a predominância estrogênica. E nós convidamos o Dr. Gilberto de Paula, ele que é nutrólogo e alergista, e vai estar conversando com a gente hoje, esclarecendo todas as nossas dúvidas a respeito deste assunto. Tudo bom, Dr. Gilberto? Tudo bem, Tamires. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Estilo de Vida. E para começar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar para os nossos telespectadores o que é essa dominância estrogênica. Dominância estrogênica é uma situação, assim, todo ser humano ele tem hormônios femininos e masculinos. As mulheres têm mais o feminino do que o homem tem mais o masculino do que a mulher. Então, o que acontece? Na dominância estrogênica, principalmente nas mulheres, mas também nos homens, o que acontece é que o estrogênio, que é o hormônio que dá as características femininas, ele passa a ficar numa quantidade maior no corpo do que os outros hormônios. Nas mulheres, quando acontece isso, a mulher fica com muito mais estrogênio do que progesterona. E aí acontece um monte de problema quando acontece esse desequilíbrio, que vai ser o motivo dessa conversa que a gente vai ter aqui. E pode também ser acometido em homens, né? Não só, pode não só acontecer em homens, sim. Então, assim, para a gente entender a dimensão da dominância estrogênica no mundo de hoje, basta a gente pensar o seguinte: os homens e as mulheres jovens de hoje, eles estão ficando inférteis. Ou seja, hoje o ser humano, muita gente precisa de fertilização assistida, porque o que acontece? O fenômeno da dominância estrogênica, que resulta da contaminação ambiental, de um problema ambiental que é ocasionado por substâncias químicas que tem na natureza, que fazem com que o corpo humano responda como se estivesse tomando estrogênio, resulta em infertilidade nas mulheres, infertilidade nos homens, sintomas de inflamação, de insônia, mamas sensíveis, menstruações, as síndromes pré-menstruais, ou seja, todas essas grandes queixas femininas, elas têm uma relação com a dominância estrogênica. E, doutor Gilberto, os sintomas nas mulheres são diferenciados dos homens, né? Qual seria essa diferença? Bem, o que acontece? Uma das coisas que afeta muito as pessoas que têm dominância estrogênica é a questão comportamental. Então, a irritabilidade, a tendência à depressão, a alteração do sono, são comuns tanto a homens como mulheres. Né? A perda do foco, a perda da objetividade, tendência a ter fadiga, a ter cansaço, até aumento das alergias. Né? As alergias elas pioram muito, principalmente você vê pessoas que tiveram alergia na infância e que depois da adolescência ficaram boas. E quando na faixa de 45, 50 anos de idade, volta a ter uma alergia, né? E isso está associado com a dominância estrogênica, principalmente em mulheres, mas também isso acomete homens também. Gente, na questão dos sintomas, aqui como você citou, a fadiga, né, como um dos principais sintomas, vamos utilizar aqui a nossa tela interativa, nós temos também as dores de cabeça, não é? Dores de cabeça, Existe na dominância estrogênica, ela é uma síndrome muito complexa, porque ela não chega a ser uma doença, né, mas ela é uma desregulação do organismo do ser humano. Então, a inflamação é uma das características importantes dessa síndrome. A pessoa que tem dominância estrogênica, ela fica mais inflamada, então ela tem mais tendência a ter reação inflamatória a alimentos, a ter reação inflamatória a substâncias inalantes, ela fica com os nervos sensibilizados, então a percepção da dor nessas pessoas é maior do que nas pessoas que não a têm. Entendi. Vamos continuar aqui usando a nossa tela interativa para ver quais são os outros. A libido. O que acontece com a libido? Ela desaparece. As mulheres que têm dominância estrogênica acentuada, um quadro clínico de dominância estrogênica muito forte, essas mulheres elas perdem a libido. Essa é uma das características. Elas ficam assexuadas.
Então, quando você tem uma situação dessa, muito provavelmente a mulher, além de ter a dominância estrogênica, ela ainda tem deficiência de testosterona. Então, quando você administra para uma mulher dessa uma testosterona, e diga-se de passagem, os hormônios para fazer esse tipo de gerenciamento, ele tem que ser hormônio natural, tem que ser exatamente igual ao humano, não pode ser sintético, porque os hormônios sintéticos, eles pioram a dominância estrogênica. E, doutor Gilberto, existe algum tipo de alimentação adequada para essas pessoas que possuem esse excesso de estrogênio? Uma alimentação que pode estar ajudando, né? Sim. Uma das coisas seria a gente tentar evitar usar alimentos contaminados com hormônios e com pesticidas, né? O que no mundo de hoje, você há de convir comigo, que é difícil. É verdade. Comer orgânico, comer coisas assim é difícil. Essa seria a primeira conduta, seria mais correta. A segunda seria a gente adquirir o hábito de comer alimentos que contenham substâncias como o sulfurano, que no caso é o couve, a couve-flor, o brócolis, né? Frutas, principalmente as cítricas, grãos integrais, eles têm esse poder de minimizar o efeito da dominância estrogênica. Outra coisa interessante é usar derivados de soja, mas não derivados industrializados, tipo leite de soja, que na verdade não é leite de soja, por exemplo, é soja fermentada, principalmente o queijo, né? O missô, né? Esse queijo de soja, ele é extremamente interessante para tratar sintomas de dominância estrogênica pela dieta. E essa dominância estrogênica, no caso de mulheres, tem uma faixa etária assim em que isso ocorre com mais frequência? Olha, no passado isso acontecia com muita frequência nas mulheres assim, entre 40 e 50 anos de idade, né? Hoje o que a gente tem observado é que isso é cada vez mais frequente. Então você tem mulheres jovens, em faixa de 19, 30 anos, já apresentando sintomas de dominância estrogênica. E isso leva a mulher a ter uma perda de qualidade de vida, né? Porque tudo para ela fica mais difícil. Né? E hoje em dia também, como você falou na questão da alimentação, hoje os alimentos estão bem modificados, o que contribui muito para isso, né? É um encontro desfavorável, né, nesse sentido, uma coisa desfavorável. Entendi. E você de casa que quiser interagir com a nossa produção, tem alguma dúvida a respeito deste assunto, é só mandar SMS ou WhatsApp para 92 código de Manaus 8111 4512. A gente vai para um breve intervalo, doutor Gilberto. Daqui a pouco a gente está de volta com algumas perguntas em que a nossa repórter Naine Carvalho foi às ruas para saber quais as dúvidas relacionadas a este assunto. A gente volta já.